Fala galera, eu sou o Pop e nesse vídeo a gente vai falar sobre a sequência de Candyman, da Nia da Costa, um filme que eu tava cheio de expectativas e ainda assim fiquei surpreso e sem fôlego assistindo. Já fica aqui o alerta porque esse vídeo vai ter spoiler, porque eu quero contextualizar um pouquinho da lenda de Candyman e contar pra vocês um pouco sobre o que o filme tem intenção de passar pro espectador. Enfim, sem mais enrolações, vamos lá! Pra começar, você deve estar se perguntando: Peraí, sequência? Pois é, o filme é uma sequência do Candyman de 1992, por isso é interessantíssimo que você assista ele pela primeira vez ou assista novamente para você ter uma base sobre os acontecimentos. É claro que o filme de 92 tem alguns probleminhas, a começar pela protagonista branca no mundo surreal, onde todos ou a maioria dos policiais e detetives são pretos. Eu achei meio bizarro porque é quase eles invertendo os papéis daquela época, sabe? Porque quem era e ainda é até hoje enquadrado por policiais brancos são as pessoas pretas. Mas enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o filme de 92. Agora, para quem não está familiarizado com a lenda de Candyman, ela foi escrita pelo Clive Barker e conta a história de um pintor muito bem sucedido que em um dos seus trabalhos acaba se apaixonando por uma filha de dono de terras. Ela era branca, sua família era branca e por isso ele acabou sendo torturado até a morte. Ele foi espancado, sua mão foi decepada, colocaram um gancho no lugar e para aumentar sua dor e sofrimento, ainda passaram mel em todo o seu corpo para que as formigas e abelhas o atacassem. E depois disso ainda ateiam fogo no corpo dele e debocham da sua morte e sofrimento, chamando ele de Candyman 5 vezes. A partir disso, a lenda ganha força e é contada de gerações em gerações. Mas vale muito a pena assistir ou reassistir, porque o filme da Nia da Costa é uma sequência direta do filme de 92 e se aprofunda um pouco mais na lenda de Candyman, contando pra gente uma nova visão do que estava rolando naquela época. Outra coisa é que alguns personagens retornam, e isso é ótimo, porque você fica louco quando descobre quem é realmente aquele personagem. Sério, eu fiquei chocado. A lenda de Candyman da Nia da Costa acompanha o artista preto Anthony McCoy, que depois de um tempo em off procura por inspiração para os seus próximos trabalhos e acaba caindo de cabeça na lenda de Candyman. Inserido nessa bolha de artistas onde a maioria é branco e rico, ele tenta achar o seu lugar e ter o seu trabalho reconhecido. Além disso, ele luta para passar uma mensagem através da sua arte. Depois de muita pesquisa no bairro do Cabrini Green, que é plano de fundo do filme de 92 também, ele acaba achando inspiração para suas artes e começa a produzir a partir da lenda que ele acabou de conhecer. Candyman acaba se tornando arte na visão do Anthony, que ao invés de assustar com imagens fictícias, ele prefere dar um ar mais real e mostra a monstruosidade cometida pelo branco contra o homem preto. As obras dele têm um propósito: causar desconforto, mas aqui o homem branco, além de ser o abusador, é o dono da galeria de arte e faz de tudo para que o Anthony não seja bem sucedido e inclusive faz várias piadas com seu trabalho. Em Candyman, o monstro é invocado pelo branco racista pela primeira vez, quando ele o chama 5 vezes diante de um espelho, espelho esse que acaba sendo a obra Say His Name, do Anthony. Sem nenhuma coincidência, no nosso mundo fora da ficção, Say His Name é o nome de um movimento que busca aumentar a conscientização da violência contra o negro nos Estados Unidos. Agora que a gente já sabe o nome da obra, o significado dela, por que o espelho? Por que o Candyman só é invocado diante de um espelho? E por que esse objeto é tão importante na trama do filme? A real é que o espelho é apenas um objeto que nos reflete. Nele a gente vê a nossa imagem, o que a gente realmente é. E quando o branco tenta invocar o Candyman inúmeras vezes nesse filme da Nia da Costa, diante de um espelho esperando o monstro aparecer, ele só enxerga quem? Ele mesmo, o verdadeiro monstro. E a gente percebe um pouco disso sendo contado no filme da Nia da Costa, porque todos os brancos que chamaram Candyman 5 vezes na frente do espelho foram racistas em algum momento do filme. O dono da galeria de arte foi racista desde o primeiro segundo de filme com Anthony, e a gente percebe isso principalmente na cena em que o Anthony conta pra ele que uma das suas obras vai fazer uma crítica aos supremacistas brancos, e ele corrige o Anthony no mesmo segundo, falando que são apenas brancos, protegendo quem está praticando racismo, né? A crítica de arte que vai avaliar a obra do Anthony também tem um histórico racista com o personagem, quando ela tenta disfarçar o seu racismo, mas acaba falando das pessoas pretas que moravam no Cabrini Green, e no final das contas ela acaba sendo morta pelo gancho do Candyman.
As meninas que invocaram o Candyman na escola no banheiro, por que elas morreram? Elas também tinham um background racista, porque a todo momento elas estavam lá praticando racismo com a outra aluna que era preta. Todos eles acabam dividindo esse background racista e, ao invocar o Candyman, sofrem nada mais nada menos do que os seus próprios atos contra eles mesmos. Ou seja, os verdadeiros monstros viram seu reflexo no espelho e acabaram sendo mortos pelas suas próprias atitudes. Tecnicamente falando, o filme é espetacular e a Nia da Costa nos entrega imagens belíssimas e um roteiro incrível, coescrito pelo Jordan Peele, que também trabalha na produção do filme. Outra coisa a se destacar é a ótima atuação da Teyonah Parris, que já é conhecida aí pelo seu trabalho em WandaVision como Monica Rambeau, e a gente já sabe que ela vai trabalhar novamente com a Nia da Costa em The Marvels. Ela tá maravilhosa e nos entrega uma atuação super convincente dos sentimentos da personagem, a gente acaba abraçando aquilo e acreditando totalmente no que tá rolando. Inclusive, do meio pro fim do filme, ela ganha uma força absurda e termina no auge, sério, com cenas de cair o queixo. Eu preciso dizer que Candyman me pegou desde o primeiro segundo, porque tá explícita ali a indignação da Nia da Costa e do Jordan Peele com relação à nossa sociedade. Com relação ao tratamento que o preto recebe no mundo, ainda mais a indignação pós situações como a morte do George Floyd. O filme é quase que uma peça que serve para dar visibilidade a movimentos como Say Her Name e o Black Lives Matter, e por isso a todo momento eu me senti completamente imerso e tocado pela mensagem que ele passa. E em diversos momentos eu fiquei apreensivo e com lágrimas nos olhos na cadeira do cinema pelo que eu estava assistindo, mas as lágrimas não eram só por isso, principalmente eram porque eu sabia que aquilo não acontece só na ficção, e o meu medo era exatamente esse. E assim, gente, a real é que o filme pode sim ser um gatilho para quem, assim como eu, é preto, porque as cenas são extremamente violentas e muito pesadas, e elas precisam ser pesadas para que a gente faça essa ligação com a realidade, e no fim das contas é impossível não fazer essa conexão. Em certo momento, um dos personagens faz um discurso muito pesado sobre o Candyman, um discurso que me tocou profundamente, porque veio na minha cabeça no mesmo segundo os discursos do movimento Black Lives Matter, que é justamente essa coisa de não deixar o nome das pessoas que morreram desaparecer. Nesse discurso ele fala sobre o Candyman, mas em seguida ele começa a falar o nome de várias outras pessoas pretas que morreram por atos que não cometeram, morreram apenas por terem a pele preta. E foi assim, absurdo o quanto essa cena me tocou, porque eu tive que me segurar de verdade para não chorar muito pesado dentro do cinema ou ficar com vontade de sair dali, sabe? É assim, para quem passa por isso, para quem acompanha todos esses movimentos e todas essas situações horríveis que a gente passa, é difícil de se assistir, sabe? Toda essa metáfora do Candyman ser um homem preto que passou por coisas horríveis e busca por vingança é o que o povo preto vive na vida real. E por isso é tão importante a gente não esquecer o nome de quem já se foi e levar a história deles adiante. Se George Floyd vive através das nossas palavras e a sua história sendo contada salva vidas e faz com que outras pessoas não sofram o mesmo que ele, é justamente isso que a Nia da Costa quis passar pra gente com o Candyman. A frase de impacto de todo o filme e da divulgação é "Dare to say his name", ou "Desafio você a dizer o nome dele". Então diga o nome de Candyman, conte pra todos, espalhe a mensagem, e só assim a gente vai estar sendo salvo pela história do que o homem branco julgou ser um monstro, mas que na verdade somos apenas nós, homens, mulheres, pessoas pretas. Enfim, gente, esse foi um vídeo um pouquinho difícil de gravar, porque eu tive que absorver tudo que eu senti assistindo A Lenda de Candyman, mas o vídeo tá aí, eu espero que vocês tenham gostado. Todas as minhas interpretações, todos os meus sentimentos estão aí, de peito aberto pra vocês. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, e até a próxima. Tchau!